Agora que você já entendeu como os dados saem de um lugar, vão para o outro e quais são as diferenças entre os dois principais tipos de migração de dados, quero olhar mais atentamente para a parte de tratamento dos dados para que a gente possa entender alguns conceitos de qualidade extremamente importantes. Esse é um conceito pouco difundido, tá, no mercado, apesar de ser fundamental para que você tenha uma análise de qualidade. E é o conceito de trash in, trash out. Ou seja, tudo que entra, lixo que entra, é o lixo que sai. E simples assim. Se você tem um processo de ETL ruim, se você está puxando uma fonte não confiável, se você está trazendo dado de alguma forma que não deixe ele com credibilidade, a tua análise não tem como ter credibilidade. Não existe mágica feita ali no meio que vai ali curar algo que perdeu a confiança, que perdeu a integridade, ou que não faz o menor sentido. Ou seja, a qualidade do dado que você analisa impacta sim na qualidade da sua análise e de todos os insights e ações que você vai tirar decorrentes dela. Simples assim, gente. Se você tem um dado errado, você pode tomar uma ação errada e provavelmente você vai tomar uma ação errada e você vai provavelmente estar indo para uma direção totalmente oposta da que você era para estar indo mesmo. Vai acarretar em perda de tempo, consequentemente, dinheiro. Mas calma, não assusta não, porque existem algumas perguntas que você pode fazer para os seus dados para saber se eles realmente passam nesse filtro de não ser lixo que entra e lixo que sai, mas sim um bom dado que entra e uma boa análise, um bom dado que sai ali. Bora para essas perguntas. A primeira pergunta aqui é sobre confiabilidade da fonte. Primeira coisa que você precisa ali. Eu confio nesta fonte de dados como provedora? Faz sentido eu estar olhando para essa fonte de dados? Por exemplo, eu confio nos dados em que o governo da ditadura chinesa está disponibilizando para todo mundo falando sobre os índices de desenvolvimento e tudo mais? Não, eu uso como referência, talvez se eu for fazer algum cálculo de lá, mas como que eu vou confiar em algo que não tem censura, que não tem liberdade, que realmente não é uma agência independente? Fica meio complicado de você confiar nessa fonte. A mesma coisa que você chega lá para um cara que não é médico. O cara fala, olha, bota um gelo aí nesse cotovelo que tá ralado que vai dar certo. Ou joga um limão ali. Faz sentido? Essa informação é crível para você? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A fonte que eu estou tirando esse dado, ela é confiável? Você confia nessa fonte? E não na informação ainda, estou falando da fonte por enquanto, beleza? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, os dados são precisos? Eu confio nos dados dessas fontes de dados? Vamos supor que você já confie na fonte. Eu confio nos dados dessa fonte. As bases, elas possuem algum tipo de inconsistência? Vamos supor que essa base que está do lado aí, ela registre quanto custa um produto que está cadastrado em uma loja de roupa de bairro, tá? Roupa de bairro normal, gente, dessas de centro. Faz sentido uma peça de roupa custar quase 30 conto? Eu acho que não, né? Só se a inflação bateu na loja da Cineide ali, tá pra caramba, mas não é. Provavelmente foi um erro de input, alguma coisa do tipo, onde ou se colocaram mais números do que deveriam, ou a vírgula não está certa, alguma coisa não está certa. Provavelmente o ticket mais alto numa loja dessa ali não vai passar dos 500, 600 reais. Isso é uma peça bem cara já, quando a gente está numa loja de bairro, tá? Beleza. Vamos agora para a acessibilidade dos dados. Você precisa fazer a seguinte pergunta, gente. Tenho acesso aos dados a qualquer momento? Isso é uma coisa importante. Você já confia na fonte, você já confia nos dados ali. Vamos supor que você está fazendo essas perguntas para saber ali. Você tem acesso a esses dados agora? Ou não? Esses dados estão dentro de um banco de uma plataforma SaaS que você está tirando as informações. E elas te limitam, por exemplo, a X extrações por mês. Você vai precisar de mais. Esse dado talvez não esteja acessível da forma que você precisa. Então, isso é uma coisa que você também precisa contar na hora de você fazer as suas requisições, as suas extrações. O dado vai estar acessível para mim, seja por permissionamento mesmo, ou seja por esse exemplo que eu dei de volume de solicitações? Então, outra pergunta importante. Mas vamos supor que esteja. Qual é o próximo passo? Nós temos que olhar aqui para a parte de segurança e privacidade. Os dados, eles estão seguros ou protegidos para as pessoas sem necessidade de acessar, ou eles estão liberados ali? Então, tem acesso liberado a esse dado ou não? Tem uma governança a isso ou não? Tem uma segurança para isso? Isso também é algo importante, principalmente para alguns tipos de dados muito específicos, para alguns tipos de negócio também que lidam com dados que são mais sensíveis e mais estratégicos também. Não estou falando nem só de dado de cadastro ou coisas do tipo sobre pessoas, mas sim dados sobre estratégias da empresa, sobre KPIs importantes, coisas do tipo. Tipo a galera que compartilha Power BI online ali, já vi até o Lerite, que dá até arrepia nuca isso aqui. Nossa, eu já vi até o Lerite compartilhado no Power BI online ali, é uma parada meio complicada. Então tem segurança esse dado que você está tirando ali ou não?
não. Então tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. Outro ponto importante que você tem que fazer é pergunta ali para esses dados. É sobre o valor dos dados. Eu tenho as informações necessárias para alimentar minha análise, qualquer que seja ela? Ou seja, esses dados que eu estou trazendo ou da onde eu estou olhando, eles realmente vão trazer valor ali para minha análise? Ou eu estou trazendo mais coisa? Estou trazendo mais coisa, então não deveria estar trazendo. Preciso só de 3 colunas, uma tabela de 50, por que eu estou trazendo 50? A gente está falando principalmente da parte de ETL, tá? Se fosse LT, eu traria 50 e depois só usaria 3, só para vocês entenderem. Mas, então, o dado que eu estou trazendo está gerando valor ou não? Se não está gerando, talvez não faça sentido estar usando ele. Então, tem que trazer dados que gerem valor ali para as minhas análises, tá bom? Próximo ponto aqui, consistência de fornecimento. Quase da mesma pegada do valor errado ali, mas existe um risco, tá? Quando a gente está falando de dados de sistema, dessas variáveis de temas diferentes se misturarem. Seja isso intra-tabelas, ou seja, dentro da mesma tabela, ou entre tabelas diferentes também. Isso acaba causando ali uma mistura de registros. Aqui um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, naqueles preços ali, São Paulo tanto, Salvador tanto, ao invés de ter os 27 mil ou qualquer outro valor certo que deveria ter ali, tá escrito carro. Faz sentido lá em Brasília eu vender uma peça de roupa com preço carro? Não, né? Então isso é uma parada que vocês têm que tomar um cuidado ali. E sempre estar de olho para ver se está algum tipo de erro, tem algum tipo de inconsistência ali, ou já teve algum tipo de inconsistência. Principalmente isso ocorre por migração ali de fonte ou por reestruturação de pipeline, coisas do tipo que acabam acontecendo também. Próxima pergunta aqui é sobre a atualidade dos dados. Os seus dados estão os mais atualizados possíveis ali? Tirando esses dados históricos, tipo arquivo morto, que você tem ali um baita de um volume de dados que você traz uma vez e ele morre ali. Fica só como histórico mesmo. Os seus dados mais recentes precisam estar o mais atualizado possível. De nada adianta você precisar fazer uma análise agora, quase real time, né? Pode ser real time ou near real time ali, e de repente seu dado foi atualizado só faz uma semana. Por quê? Porque a fonte que você está puxando às vezes nem é um sistema, às vezes é uma pessoa que imputa as paradas ali. Então tem que tomar um cuidado também com esse tipo de coisa. Então será que faz sentido esse dado na velocidade que eu preciso vir de uma fonte na velocidade que tem a fonte? Talvez não. Então isso é um ponto de atenção também. Outra coisa extremamente importante, gente, granularidade dos dados, tá? E aqui, uma coisa que poucas pessoas se atentam, que é os seus dados atendem às faixas, valores e categorias pré-estabelecidas? Por exemplo, vamos supor que você quer contar a quantidade de itens que tem dentro de uma nota fiscal ou a quantidade média de itens dentro de notas fiscais. Só que se a sua tabela vai até o nível de cabeça de nota, ou seja, só o número de nota, não tem descritivo do que tem dentro dessa nota, você não vai conseguir achar tal informação. Então, se a sua granularidade não estiver no grão certo, que nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, seria o item na nota fiscal, não vai fazer sentido. Mesma coisa, você quer saber, por exemplo, a quantidade de produtos, o valor de soma de produtos e tudo mais, por subcategoria de um produto. E eu só tenho lá o valor ali sobre macro categoria. Então, às vezes eu tenho lá, sei lá, roupas, tecnologia, alguma coisa do tipo, e eu não quero saber sobre isso. Eu quero saber camiseta, regata, sapato, computador. Se eu quiser nesse nível menor, eu preciso ter minha tabela nesse nível menor. Não adianta nada eu querer somar e ter a visão ali por produto se a minha tabela está somada por categoria, se está resumida por algum motivo. Ou o contrário também, eu não preciso de um grão super baixo, eu preciso de um grão mais alto. Será que não vale a pena por volume ali e porque eu não vou usar isso, não vejo utilidade disso, trazer isso para um grão mais alto, dar uma agrupada? Talvez faça sentido. Então são coisas que você precisa, são perguntas que você precisa se fazer. E para fechar, uma pergunta muito importante é a parte de relevância dos dados. Todos os dados que você está trazendo são relevantes para a sua análise? Ou são relevantes ou serão relevantes para outras análises que você realmente tem certeza ali que vão acontecer? E não que você só acha. Tem uma coisa muito ruim de todo profissional de dados ali, principalmente quem está mais perto do negócio, analista, cientista. Os engenheiros também fazem isso às vezes, mas principalmente dessa galera que está mais perto do negócio, que não entende a importância de se limpar os seus dados, de falar que não, todas as colunas são importantes porque talvez eu faça alguma coisa e a pessoa fica ali nesse talvez, traz sempre tudo. E aí, de repente, você tem uma aplicação pequena ali com o banco estourando o limite de armazenamento, processamento, demorando pra caramba para rodar as coisas. E quando você vai ver, na verdade, tá trazendo muito dado e não tá sendo usado. Tá trazendo esses tabelões gigantes ali e ninguém tá usando ali, no fim das contas, nada. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado. Faz sentido trazer o que eu tô trazendo, tá? Então são coisas importantes ali. A gente já falou um pouquinho em outra categoria, mas agora só uma categoria só para esse tipo de pergunta aqui, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês a importância de você fazer as perguntas certas ali pros seus dados para saber se aquela fonte não é uma fonte lixo. E daí a sua análise vai ser impactada por isso. Por isso, tenham sempre em mente, a qualidade de tudo que entra vai ditar a qualidade de tudo que sai.